2, capítulo 48. A igreja remanescente não é a Babilônia. Desde anos tenho apresentado meu testemunho, dizendo que, insurgindo quaisquer pessoas pretendendo possuir grande luz, e não obstante advogando a demolição daquilo que o Senhor, por seus agentes humanos, tem estado a edificar, acham-se eles muito enganados, e não trabalham em cooperação com Cristo. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia, deveriam antes ficar em casa. Que eles se detenham e considerem qual é a mensagem que deve ser pregada presentemente. Em vez de trabalhar com meios divinos para preparar um povo que subsista no dia do Senhor, eles se puseram ao lado daquele que é um acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite perante Deus. Embora existam males na igreja e tenham de existir até ao fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. Os anjos ficam admirados ao ver a transformação de caráter efetuada nos que se entregam a Deus e exprimem sua alegria em cânticos de arrebatador louvor a Deus e ao Cordeiro. Eles veem os que por natureza são filhos da ira, convertidos e tornando-se cooperadores de Cristo na obra de atrair almas para Deus. Veem os que estavam em trevas tornando-se luzes a brilhar em meio da noite moral desta geração ímpia e perversa. Veem-nos preparar-se por uma experiência semelhante à de Cristo, a fim de sofrer com seu Senhor e ser depois participantes com Ele das glórias do céu. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisar a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é depositária das abundantes riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo de que sua igreja fosse uma, como ele e o Pai eram um, será afinal atendida. Será conferido o rico dom do Espírito Santo, e por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados, e todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Será possível que dentre nós se levantem homens que falem coisas perversas, propagando os mesmos sentimentos que Satanás deseja ver disseminados no mundo, com referência aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Porventura não há trabalho bastante para satisfazer vosso zelo na apresentação da verdade aos que se acham nas trevas do erro? Como os que foram constituídos mordomos de haveres e habilidades, tendes empregado mal os bens de vosso Senhor, disseminando o erro. Todo o mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus, e a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais que ordinário. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito, não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus contra a confederação do mal. Os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus,
constituem sua obra especial derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais. Estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando-a um sistema eclesiástico imperialista. Afastai-vos desses. Não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu dessa obra. O resultado de semelhante obra será a incredulidade nos testemunhos, e nos limites do possível tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. Quase toda a minha vida tem sido dedicada a esta obra, mas meu encargo muitas vezes se tem tornado mais pesado pelo surgimento de homens que saíram a proclamar uma mensagem que Deus não lhes dera. Esta classe de obreiros maus tem escolhido porções dos testemunhos e tem-nas colocado numa moldura de erro, a fim de por esse meio dar influência a seus testemunhos falsos. Quando se torna manifesto que sua mensagem é um erro, então os testemunhos postos na companhia do erro participam da mesma condenação, e o povo do mundo, que não sabe que os testemunhos citados são extratos de cartas particulares usadas sem meu consentimento, apresenta essa matéria como evidência de que minha obra não é de Deus nem verdadeira, mas falsa. Os que assim trazem má fama sobre a obra de Deus terão de responder perante ele pela obra que estão fazendo. Deus tem uma igreja, e ela tem um ministério designado por ele. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versos de 11 a 15. O Senhor tem seus agentes designados e uma igreja que tem sobrevivido a perseguições, conflitos e trevas. Jesus amou a igreja, e por ela se deu a si mesmo, e ele a há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que ela fique firme em meio das corruptoras influências deste mundo. Homens designados por Deus foram escolhidos para vigiar com zeloso cuidado, com vigilante perseverança, a fim de que a igreja não seja subvertida pelos malignos ardis de Satanás, mas que ela esteja no mundo para promover a glória de Deus entre os homens. Sempre haverá conflitos ferozes entre a igreja e o mundo. Mente entrará em contato com mente, princípio com princípio, na verdade com o erro. Mas na crise que em breve há de culminar e que já começou, os homens de experiência devem fazer a obra que Deus lhes designou e velar pelas almas como os que têm de dar contas. Compreendam todas as palavras que agora escrevo. Os que são coobreiros de Deus são apenas instrumentos seus, e em si mesmos não possuem graça ou santidade essenciais. Unicamente quando estão cooperando com os seres celestiais é que têm êxito. São apenas vasos terrenos, os depositários aos quais Deus confia o tesouro de sua verdade. Poderá Paulo plantar, Apolo regar, mas é Deus, tão somente, que dá o crescimento. Deus fala por meio dos agentes por ele designados, e que nenhum homem, nem grupo de homem, insultem o Espírito de Deus, recusando-se a ouvir a mensagem da palavra de Deus dos lábios de seus mensageiros escolhidos. Recusando-se a ouvir a mensagem de Deus, fecham-se os homens num aposento de trevas. Excluem sua própria alma das grandes bênçãos e roubam a Cristo da glória que lhe deveria ser dada, mostrando desrespeito para com os agentes que designou. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Mas Satanás é inimigo vigilante que não dorme.
sempre a trabalhar sobre mentes humanas, procurando solo para semear seu joio. Se encontra alguém a quem possa empurrar para o seu serviço, sugere-lhe ideias e falsas teorias, tornando-o zeloso em advogar o erro. A verdade não só converte, mas também opera a purificação do que a recebe. Jesus nos advertiu contra os falsos mestres. Desde o princípio de nossa obra, tem de quando em quando surgido homens a advogarem teorias novas e sensacionais. Mas se os que alegam crer na verdade se dirigissem aos que têm experiência e se aproximassem da palavra de Deus num espírito dócil e humilde, examinando suas teorias à luz da verdade e com o auxílio dos irmãos que têm sido diligentes estudantes das Escrituras, e ao mesmo tempo suplicassem a Deus perguntando: é este o caminho do Senhor, ou é uma vereda falsa para a qual Satanás me quer levar? Então receberiam luz e escapariam do laço do passarinheiro. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, verso 7. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias, mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se-lhes fazer oposição não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Que lástima darem-se homens a tais trabalhos para descobrir alguma teoria errônea, quando existe abundância de preciosas gemas da verdade, pelas quais o povo pode ser enriquecido da mais santa fé. Em vez de ensinar a verdade, deixam a imaginação demorar-se naquilo que é novo e estranho, e lançam-se em desarmonia com aqueles que Deus usa para levar seu povo para a plataforma da verdade. Lançam de lado tudo o que já foi dito acerca da unidade de sentimento e pensamento e pisam sobre a oração de Cristo, como se a unidade em favor da qual orou não fosse essencial e não houvesse necessidade de serem os seguidores um, como ele é um com o Pai. Escapam pela tangente e, como Jeú, convidam seus irmãos a seguirem seu exemplo de zelo pelo Senhor. Se seu zelo os levasse a trabalhar no mesmo rumo em que trabalham seus irmãos, que têm suportado o calor e a fadiga do dia, se fossem tão perseverantes como eles para vencer desânimos e obstáculos, bem poderiam então ser imitados e Deus os aceitaria. Mas merecem ser condenados os homens que iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz e, ao mesmo tempo, puxam em sentido contrário os agentes guiados por Deus. Foi este o procedimento de Coré, Datã e Abirã, e sua conduta se acha registrada como advertência a todos os outros. Não devemos fazer o que eles fizeram, acusar e condenar aqueles sobre os quais Deus colocou o peso da obra. Os que têm proclamado ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Babilônia, têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem, unidade da igreja? Por que não citaram as palavras do anjo, univos, univos, univos? Por que não repetiram a advertência, nem declararam o princípio de que na união há força, na divisão há fraqueza? São mensagens como as que esses homens têm proclamado, que dividem a igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade. E nessas mensagens se revela claramente a astuta operação do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição na unidade. Esses mestres seguem as labaredas de seu próprio fogo, agem segundo o seu próprio juízo independente e embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos e avançam em seu próprio caminho até se tornarem justamente o que Satanás deseja, de espírito desequilibrado.
Advirto meus irmãos a que se guardem contra a operação de Satanás em todas as formas. O grande adversário de Deus e do homem exulta hoje por ter tido êxito em iludir almas e em desviar seus meios e habilidade para condutos danosos. Seu dinheiro poderia ter sido empregado em promover a verdade presente, mas em vez disso foi expendido em apresentar noções que não têm base na verdade. Insto com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitai a dissensão. Esteja cada qual em guarda e seja cuidadoso, a fim de que seja encontrado na brecha para restaurar a ruptura, em vez de se colocar junto do muro a procurar fazer uma brecha. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e que exalta a norma de justiça nestes últimos dias. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Tem Deus agentes divinamente designados, homens a quem Ele está guiando, que suportam o calor e a fadiga do dia, que cooperam com os instrumentos celestiais para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo. Unam-se todos a esses agentes escolhidos e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Foi a pergunta do servo. Mas o pai de família respondeu, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Mateus capítulo 13, versos 28 e 29. A rede do Evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins, e só o Senhor sabe quem são os seus. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus que procuram andar na luz componham Babilônia. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Debilitada e defeituosa, necessitando constantemente ser admoestada e aconselhada, a igreja é, não obstante, o objeto do supremo cuidado de Deus. Mediante sua graça, procura influenciar o coração humano, efetuando tal transformação de caráter que os anjos ficam maravilhados e expressam sua alegria em cânticos de louvor. Regozijam-se ao pensar que os seres humanos pecadores e sujeitos a errar podem ser transformados. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois em nome de Jesus desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado.
Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Não devemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significaria apostatar da verdade. Não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito. Deus está à frente da obra e ele porá tudo em ordem. Se na administração da obra houver coisas que careçam de ajustamentos, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo o erro. Tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus.